coletivo de 5 pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Bernardo Rai, médico psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+. É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra. A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo. Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E na verdade todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivas. Tudo bem com vocês? Vocês estão boas? Sempre. Olá. Querida boa, eu tava ontem. Hoje a senhora tá como? maravilhosa. Adoro. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Boa eu sou, né? Boa eu sou, querida. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex a mais um episódio do podcast Coletivo Ser. E dando continuidade ao capítulo, né, diríamos assim, de saúde sexual, hoje temos um episódio bem bacana para ser discutido e espero que vocês gostem. Meu nome é Rafael Zene, eu sou psicólogo clínico e sexólogo, educador sexual e vamos lá. Vai lá, Ber. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex. Eu sou o Bernardo, sou psiquiatra. Next. Eu sou Marina, sou psiquiatra também. Next. Ana. Olá, eu sou a Ana, psicóloga, sexóloga também, e estamos aqui junto. Vai, Tereza, e já aproveita e já anuncia nossa convidada. Exato. Maravilhosa. Eu sou a Tereza, sou ginecologista e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, uma amiga nossa, que é a doutora Carolina Ambrogini, que é ginecologista e obstetra. É a coordenadora lá do nosso projeto Afrodite, da Escola Paulista de Medicina, né, da Unifesp. E é um projeto em que eu, a Ana e a Marina, nós estamos lá juntas. E é um projeto que a Carol pode falar um pouquinho depois. É um projeto que atende no ambulatório, né, mulheres que têm disfunções sexuais femininas, né, mulheres... Atualmente a gente atende mais o público cis, mulheres cis, lá dentro do Departamento de Ginecologia Endócrina. E a Carol faz um trabalho muito legal lá no projeto e hoje a gente trouxe para a gente abordar a saúde vaginal. E é legal porque no último episódio a gente falou da saúde do pênis, né? E agora a gente está falando da saúde da vagina. Eu vou deixar um pouquinho a Carol se apresentar, ela dar um oi. E aí depois a gente pode até conversar um pouco, até porque que a gente escolheu esse título dos episódios, né? Falando de pênis e falando de vagina. Boa. Carol, seja bem-vinda. Fala um pouquinho. Olá, pessoal. Obrigada. Uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite de vocês, todos queridos. Tamo aí. Vamos falar, né, dessa vagina. Botar a bicha para trabalhar. É isso aí. A gente até pensou muito, né, no título desse episódio e a gente pensou em saúde da vagina exatamente para tentar incluir tanto as mulheres cis quanto os homens trans que têm vagina, né, e tentar incluir um maior número de pessoas que lidam com a vulva, que lidam com a vagina. Eu acho que é esse o nosso objetivo, falar da saúde de uma forma geral, né, linkando sempre com a sexualidade. E eu acho que para começar, não sei, eu acho que para começar a gente poderia brincar um pouquinho assim, de lembrar por que a vagina tem tantos apelidos, tantos, né, codinomes. O que a gente ouve geralmente? Periquita, de, né, florzinha, de tudo muito no diminutivo. Isso que eu ia falar. E normalmente nomes muito delicados e
diminutivos, né? Ou nomes bem pesados também, né? Tipo, com licença, Carolina, mas Chavasca, Xereca, eu acho que são nomes também, ou vai para um lado muito infantilizado, Xoxota, muito infantilizado, pequenininho, Florzinha, bonitinha, ou um monstro de dentes. Sim. Vagina dentada, né? A famosa vagina dentada. Xoxota, buceta, tem uns nomes que são um pouco agressivos, né? E é interessante que eu acho que a gente se acostuma mais com o nome pênis do que o nome vulva ou vagina. Parece que vulva soa mais estranho do que quando a gente fala pênis. Eu acho que antes, eu queria só fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, é diferenciar também vulva, vagina, porque as pessoas também escutam isso em vários ambientes. É a mesma coisa, não é? E também em relação aos N nomes aí que a gente discutiu, já falou, né? Dos diminutivos e dos aumentativos ou agressivos, não sei. Então, a vulva seria a parte externa, né? Eu acho que esse nome é menos conhecido do que vagina. E a vagina, na verdade, é o canal vaginal. É o canal que conecta a vulva ao útero. É onde propriamente acontece a penetração, né? O canal vaginal, que tem duas funções: relação sexual pênis-vagina com penetração e se transformar no canal de parto. Essas são as duas funções da nossa querida aí. A vulva é a parte externa, aquela que tem os pelos, né? Que muitas mulheres acham estranhas, feias. Eu tenho, como diria uma paciente minha, eu tenho um retrovisor de vagina lá no consultório. Um espelhinho acoplado assim na... Minhas pacientinhas daqui do coletivo sabem, conhecem. Conhecemos o retrovisor. Eu mostro sempre, eu faço questão de mostrar sempre. Atendo muitas adolescentes, explico. Elas falam assim: nossa, que feio, tirei isso, espelho horroroso, coisa horrível. Como a mulher cresce com essa coisa de que a vulva é feia, né? Que a vagina ela nem conhece. É a vulva, na verdade, que ela vê. Que ela muitas vezes nem vê, porque você vê mesmo só quando abre a perna. Então, eu acho que elas crescem muito com essa ideia de que é uma coisa suja, feia, nojenta, cheia de secreção. Talvez esses pedida, né? Tem uma coisa do cheiro. Cheiro, exato. Esses nomes aí dados vêm para, sei lá, tentar amenizar a coisa. Eu não acho que tem que amenizar nada, mas eu acho que é a intenção das pessoas que dão os nomes. Mas é um reflexo do machismo, vocês acham, que acaba também contribuindo para essa relação com o órgão sexual, a vagina? O machismo, no caso, passado pelas mães, né? Sim. O machismo da mulher é muito forte. Exatamente. São as mães que primeiro apresentam, né, a vulva, o órgão sexual feminino, para as meninas, né? Essa aqui é a sua florzinha. Mas é engraçado isso, porque para a Manuela a gente já fala, essa é a vulva. E a gente já escutou mais de uma vez, quando ela fala, ou quando a gente comenta sobre isso, as pessoas falarem pra gente: não, mas aí as pessoas vão achar estranho. Nossa, não fala assim, porque, tipo... E se ela estiver na escolinha e aí ela vai falar isso, por que é estranho, né? Por que não pode? Né, o pênis e a vulva? E eu acho uma coisa legal de salientar que existe muito essa concepção de que a mulher, que falta algo na mulher, né? Então a mulher não tem alguma coisa que o homem tem. Sim. Mas se a gente vê assim, do ponto de vista anatômico, a mulher tem tudo que o homem tem, só que de uma forma diferente, né? Então não falta nada na mulher. Inclusive, assim, o próprio clitóris, que é um órgão que a gente já vai falar, né? Com certeza a gente vai falar depois. O homem não tem clitóris, que é um órgão de prazer, assim, super importante para a mulher. Eu acho só legal a gente comentar, quando a Carol falou da anatomia, que a Carol falou da função aí do canal vaginal, que tem essa função mesmo da passagem, né, do bebê para o parto, tem a passagem da menstruação. E quando a gente pensa em penetração também, não necessariamente só penetração de pênis, né? Na verdade, a gente pode pensar na penetração de uma forma bem mais geral, de dedo, de objeto, de qualquer outra coisa, né? Legumes.
Legumes, a Carol falou. Olha, chegamos, entendi. E na parte, eu acho que na parte da... A Carol quer contar uma história. Conta, Carol. Agora eu fiquei curiosa com a história do legumes. Quando eu comecei a fazer sexualidade, há 20 anos atrás, estava bem na onda do Viagra, né? Foi bem coincidiu com o lançamento das medicações para disfunção erétil. E aí os laboratórios, ele fez um 0800 de dúvidas de sexualidade, porque aí, né, os caras queriam vender muito remédio e começaram a falar de sexualidade e tal. E aí fizeram 800 e eu dava plantão lá como ginecologista no 0800. E aí, gente, o que ligava de gente querendo saber se podia introduzir legumes na vagina? É mesmo? Eu adoro. Calma aí, fiquei confuso agora. Você adora introduzir legumes. Eu sou a fada da parafilia, então eu adoro essas coisas. Ah, tá. Não, diferentes. Mas assim. Eu adoro, entendeu? Um vibrador, exato. Tipo, um pepino. Se você colocar uma camisinha nele, eu tenho uma paciente que ela não tinha dinheiro para fazer dilatador. Aí ela escolhia, tipo, cenoura, pepino, ela ia no supermercado e comprava e usava como dilatador dela. Era isso que o pessoal usava antigamente, porque essa onda de dildo, de dilatadores, vibrador, não sei o que, isso aí tem de 20 anos pra cá. Sim. Não tinha tanta eu não descarto. A galera se virava com legumes. Mas assim, eu não descarto que exista alguém que, mesmo tendo condições de comprar um vibrador, prefira o legume. Ah, sim. Eu acho que isso pode existir, né? Sim. E legal a gente estar falando assim dessa anatomia, porque é uma coisa que tem se falado muito, a questão da vulva também, né, dos nomes e tal, como a gente tinha citado antes. Eu acho, Rafa, eu concordo com você que tem um lado bem machista nisso tudo, e até porque em outras partes do nosso corpo a gente não vê essa quantidade de apelido, né? A gente não vê isso para nariz, para boca, para pé, mão. Então, assim... Nem no ânus, né, Tereza? Nem o ânus tem tanto. Nem o ânus tem. Então, é uma coisa assim que realmente chama atenção. Por quê? Por que é tão difícil? E aí, eu acho que vem uma falta de conhecimento muito grande. Por exemplo, a gente teve recentemente no BBB, né, a menina lá que confundiu por onde sai a urina e qual é o buraco da vagina. Essa falta de orientação, de anatomia, do que é correto, talvez dificulte tudo isso, né? Talvez dificulte esse contato. Eu não sei se a vagina por ter essa proximidade com a urina, por ter essa proximidade com o sangue menstrual, com o ânus ali, ser tudo muito perto, eu não sei se vem daí essa dificuldade, né, de encarar. E tanto que uma das questões que a gente vê mais, eu acho que a Carol pode falar bem, que a Carol atende bastante adolescente, é ainda a questão do ímen, né, que está ali, que é uma membrana que está ali na entrada da vagina e que a gente ainda vê muita dúvidas sobre o ímen, muitas questões sobre o ímen. Por exemplo, no Instagram eu recebo um direct de perguntas assim que eu fico, né, pensando de onde que vem tudo isso. Você quer falar um pouquinho, Carol, como que é essa sua experiência com... Eu odeio o ímen. Odeio. Abaixa o ímen. Eu acho que toda menina que nascesse tinha que fazer ali uma microcirurgia, tira essa porcaria. Joga, tipo... Né, é uma ideia fantasiosa que se tem, e na verdade, assim, é difícil de ver mesmo o ímen, né, eu acho que você tem realmente ser mostrado por um ginecologista, porque eu, quando era adolescente, eu imaginava o ímen como um plástico, tipo Magipac, assim, eu imaginava isso, cada pessoa tem uma ideia do que é, porque ninguém sabe bem o que é, né, e na verdade uma pequena membraninha ao redor ali, mas... Tem ainda esse tabu, né, de perder a virgindade, de romper ou não romper o ímen. A galera faz tudo e fica preocupada aí se rompeu ou não rompeu. E eu ainda sou virgem porque não rompeu o ímen. Então esse conceito de virgindade pela presença ou não de ímen, para mim é um conceito médico legal. E ainda fica preso a só a penetração, né? A virgindade está só relacionada à penetração. Como se relação conceitual penetração de pênis, né?
De penetração pênis, de pênis. Exato. Muitas vezes, né, muitas mulheres cis que fazem sexo com mulheres cis, né, vulva com vulva, muitas vezes acham que elas são virgens. Às vezes é difícil falar, por exemplo, de exame ginecológico, às vezes é difícil falar de infecção sexualmente transmissível, do que pode ser coletado ou não, porque acham que vulva com vulva não é sexo. Né? O que são virgens, né? E como a religião, né? Nossa influência aí da religião judaico-cristã, como elas ainda realçam essa importância do ímen e como você carrega isso e vai construir, não, eu tenho ímen, eu sou virgem, como um troféu para muitas isso, na verdade, eu acho que tem um peso bem machista, né? Sim. Eu acho que já começa pelo lance de perder, né, a virgindade. Eu ia falar isso, tipo, não é ganhar a sexualidade, perder a virgindade. Você tá perdendo alguma coisa, você perde o seu ímen, né? Isso já é horroroso. Também acho. Eu fiz um curso há uns anos atrás de estética genital, né? Até deu uma engolidinha, né? Percebeu? O que eu vou contar agora é forte. Eu fui fazer um curso, né, para ver o que se tinha, porque tem, como a Carol falou antes, tem muito essa questão de achar que é feio, que achar que não é, que é fedido, que não é legal. E em algumas mulheres, realmente, às vezes a anatomia incomoda um pouco, mas incomoda às vezes na relação sexual, no andar de bicicleta, vestir roupa, né? Mas não é a grande maioria. A grande maioria tem um estereótipo de beleza que às vezes nem sabe o que é bonito, o que não é, porque às vezes nunca nem viram outra vulva, nunca nem compararam com outra vulva. E isso também é engraçado, porque o homem compara muito pênis com pênis, porque tá ali exposto, tá à mostra. Então vai num banheiro masculino, um tá olhando o pênis do outro. A vulva, como tá escondida, ninguém fica comparando. Deixa eu ver se a sua vulva é igual à minha. Então, às vezes as pacientes se julgam feias, mas não sabem nem como que são outras vulvas. Quando a gente mostra um painel de vulva, nossa, mas existe tudo isso? Existe, né? E aí, nesse curso de estética que eu fui fazer, voltando a esse negócio do ímen que a gente estava falando, uma das cirurgias que eles fizeram lá na demonstração foi a imenoplastia, né? A reconstrução do ímen. E em uma das falas era assim, porque a mulher, ela pode construir o seu ímen e dar de presente de 10 anos de casamento. Pelo amor de Deus. Vontade de deu até ânsia de vômito. Exato. Gente, tipo... com a campainha aqui, um beijo. E dá de presente. Gente, pelo amor de Deus. Nossa. É muito, gente, tipo... Existe. Isso foi... Já chegou no seu consultório? Já chegou com vários médicos, vários ginecologistas. Mas chega a demanda de paciente pedindo isso, assim? Graças a mim, no meu consultório, graças a Deus, nunca chegou ninguém pedindo para reconstruir ímen de presente de casamento. Né? Mas já pediram para reconstruir não ia por algum motivo? Ia aparecer naqueles programas sensacionalistas. Ginecologista agride paciente que pediu reconstrução do ímen para aniversário de casamento. Isso é uma dessas feministas que fez isso, certeza que o ginecologista é feminista. Gente, para que serve o ímen? Assim, então, a utilidade... É um baço? Entende? Não, é um apêndice. É um apêndice? Na verdade, assim, Rafa, o ímen ele é uma membrana mucosa, tá? Não é pele, é uma membrana que está ali na entrada da vagina, mas que ela tem um orifício, ela tem uma passagem. Isso na criança pré-púbere, né? A gente está falando de crianças assim antes de 10 anos de idade, mais ou menos, que algumas menstruam aí aos 10 anos de idade. Então, existe aí uma teoria que essa membrana imenal, para a criança, ela é um pouquinho mais espessa, ela tem um orifício um pouquinho menor, exatamente para evitar a entrada na vagina de bactéria, de urina, de fezes, né? Porque está tudo muito próximo ali no neném. Mas depois que a mulher menstrua, que sai o sangue ali pelo canal menstrual, não existe função nenhuma para o ímen. Não existe nenhuma função.
não serve exatamente para nada. É um resto de membrana no desenvolvimento embriológico do bebê, dentro do útero, tá? Então não serve para nada. Agora, a reconstrução... Serve para dar de presente, né? A reconstrução do ímã, então, serve para quê, gente? Me fala, me explica. Serve para masculinidade frágil poder achar que está sendo o primeiro cara que está ali satisfazendo aquela mulher semi-virgem. Carol, mas você só para masculinidade frágil poder atuar. É um controle, né? Eu acho que é um aspecto de controle da mulher, da sexualidade da mulher. Sim. Não, mas tem essa coisa também do por que, né, principalmente o homem cis busca essa mulher virgem, porque também tem muito a ver com essa questão do eu não me garanto sexualmente e eu preciso que seja virgem porque assim não tem comparação com outros relacionamentos, e aí eu tô aqui transando com ela vai achar que eu sou incrível, né? Tem muito isso no histórico, né, no psicológico. Na verdade, tem também uma questão de... Porque existe muito estigma da vagabunda, né, da mulher, que eu acho que é uma das principais coisas que inibe a sexualidade feminina, assim, o estigma da vagabunda. E a mulher virgem, ela não é vagabunda, né? A mulher virgem, ela é pura. Então, mas por que a vagabunda é tão estigmatizada? Por que a sexualidade da mulher, de uma forma saudável, é colocada nesse lugar de, tipo, você não pode ter, você não pode transar com vários caras? Sim. Porque você não pode ter prazer, você não pode ter comparações. Esse estigma da vagabunda assim, atua muito, gente. Atua muito nas mulheres, muito. E é interessante porque isso dificulta até, acho que a Carol vê também isso no consultório. Por exemplo, meninas com dúvidas de se podem usar um absorvente interno, se pode usar um coletor menstrual, o que elas podem fazer? Virgindade, né? Com medo dessa virgindade. Né? Um medo, às vezes, por exemplo, de adolescente ir em consultório é se o médico ginecologista vai olhar e vai saber se ela é virgem ou se ela não é virgem, ainda mais se a adolescente está acompanhada por pai e mãe. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa falar, que a adolescente não precisa fugir do consultório ginecológico com medo, porque o ginecologista não vai dar esse atestado de virgindade. E um ginecologista adequado, né? Porque tem ginecologista esquisito. Acontece por aí, muito, né? Isso, gente. Acontece ainda de pais perguntarem para vocês, ginecologistas, da condição da virgindade? Graças a Deus comigo não. Eu acho que até porque... na verdade, como eu já trabalho muito com sexualidade, eu acho que eles nem trazem esse tipo de pai conservador, nem traz para mim, minhas filhas, graças a Deus. O que os pais fazem bastante, assim, joga a menina lá dentro, e aí elas ficam assim, as mães ficam assim da porta, ó, vou ali na sala de espera, a doutora vai te contar tudo. Então, terceirizam, né? Joga um pouco a responsabilidade para mim, que eu tô ali, falo tudo mesmo. Mas esse perfil, assim, aqueles pais que têm um certo entrave de falar sobre sexualidade com os filhos, que delegam esse papel para mim. Mas não esse pai conservador que quer saber se a filha é virgem ou não. Eu já tive uma vez uma situação bizarra de uma paciente que foi no consultório para pegar um atestado de virgindade para mostrar para o pastor, porque o pastor queria esse atestado para deixá-la cantar no coral da igreja. Terrível, bizarro isso. Se ela não fosse virgem, ela não ia poder cantar lá no coral da igreja, e ela tinha tido realmente um caso com um cara casado lá da igreja. E aí, com o pastor, né, deve ter sido. E aí ela ficou meio demonizada lá na igreja, sabe? É um microambiente ali, né? É que a voz não fica tão pura, né, para cantar. Precisa do ímã para poder né? Ai, gente, me vem pensamentos horríveis também, desculpa, porque por que esse pastor quer, entende? Enfim, não vou provocar, mas assim, aí, porque Carol, a minha como é que você saiu dessa? Exato. A mulher tá em profundo sofrimento, vocês não têm ideia. E você deu o atestado? Não, claro que não. Eu porque dava. fulana de tal é virgem. Eu dava. Eu falava, não vai ter muita serventia, não. Vai ser feliz. Eu acolhi um pouco ela, porque na verdade ela tinha tido relação com o cara, entendeu? E aí ela não era mais virgem mesmo. E assim, você dá também, você vai potencializar talvez esse tipo de
conduta do pastor, né? Não, só para esclarecer que atestado de virgindade, né, que nem é assim atestado de virgindade ou não, mas de integridade de ímã ou não, é oferecido por um médico legista, não é por ginecologista, e esse exame, ele é realizado quando há uma suspeita de violência sexual, tá? Sim. Então, por exemplo, lá no Hospital Pérola Baito, lá é um centro de referência de violência sexual. Então, algumas vezes chegam, né, pacientes, às vezes crianças, às vezes adolescente, adulto, até adulto também, né, chega bastante, mas mais em criança e adolescente, fazendo esse exame no Instituto Médico Legal, mas não é o ginecologista que faz esse atestado, entre aspas, né? Importante isso. Carol, você acha que... fala bem. Não, eu ia perguntar a respeito desse... Eu sei que talvez fuja um pouquinho do tema, mas também faz parte dessa questão do conceito de virgindade, né? Porque o que seria isso, né? Se é exclusivamente a penetração do pênis na vagina, porque aí é mais uma vez aquele conceito muito hétero, cis normativo, né? Relacionado a pênis e vagina, sendo que a sexualidade é muito mais ampla. Se no consultório vem também essa demanda de entender se o que faz ou não faz é sexo ou não, né? Sim, eu acho que isso tem muito a ver, principalmente assim, a gente atende muitas vagínicas e elas acham que elas não fazem sexo, porque elas não transam com a penetração pênis-vagina, elas acham que isso é o sexo. Isso tá na cabeça de muitas pessoas ainda, esse conceito pênis-vagina, sabe? E só para lembrar, né, as vagínicas são mulheres que não conseguem ter penetração. Mulheres cis que têm uma contração de assoalho pélvico e músculos vaginais que impedem qualquer tipo de penetração. Homens trans também podem ter vaginismo. Isso é interessante, assim, dor na penetração. Hoje em dia chama DGP, né, Carol? Sim. Que é dor genitopélvica. Ou dificuldades na penetração vaginal. Mas está muito vinculada a esse conceito de introdução de pênis-vagina, assim, essa questão aí de relação sexual. Relação sexual, na cabeça das pessoas, é a penetração. Mas é algo que a gente sempre critica, a gente aponta aqui, Carol, que lidamos também com a população LGBT com queixas de disfunções sexuais, os manuais, a gente sempre enfatiza, não existem manuais específicos e também não existem manuais que não considerem apenas, que só considerem isso, né, a penetração vaginal. Então, até como forma de tratamento, né, até como a gente ter mais técnicas, às vezes, para um homem trans, entende? Para um casal gay que tem dor no ânus, para enfim, uma problemática que pode surgir entre lésbicas, não existe um direcionamento, por causa do viés heteronormativo, ainda, né, muito forte na ciência. Muito forte, muito forte. Então, mas quando eles colocaram dor genitopélvica, foi uma tentativa de abarcar toda a área, porque aí dor genitopélvica é todo o assoalho pélvico e pode ampliar, inclusive, ânus, vagina. Então, mas nos manuais diagnósticos ainda continua, mesmo sendo dor genitopélvica, se você for ser mais específico, que até uma pesquisa que eu estou fazendo atualmente, ainda fica muito relacionado à vagina e à dor por causa da penetração ou tentativa de penetração vaginal, né? Sim, então, naquelas descrições sobre quais são os critérios diagnósticos, eles só colocam vagina mesmo. Por enquanto, né? Mas isso aí né, cada passo é um passo dentro de tudo, manuais diagnósticos, então assim, daqui uns 20 anos eu acho que vai melhorar. E assim, qual que seria o papel, né, da vagina no ato sexual em si? Eu acho que ela tem um papel importante também, é uma zona erógena muito importante, no sentido de se você tem a musculatura ali funcionante, se você contrai a vagina no momento da penetração, ela é uma importante zona erógena, tem o ponto G, né? E ela tem o ponto G também, outra questão e interrogação. Fale-me mais sobre o ponto G.
Né, Fala aí, Rafa? Carol. Como diríamos no consultório, fale-me mais sobre isso. Ponto G nada mais é do que a base do clitóris, né? O clitóris ele é formado pela glande e por 2 corpos cavernosos que se dividem. Ele tem um corpinho que se divide em 2. E aí, o ponto G é onde tem essa divisão, essa região. Então, você estimula o clitóris internamente. Não a glande, mas o corpo do clitóris, entendeu? É um ponto que fica no terço proximal da vagina. Na parede anterior de vagina, né? Então, assim... Calma aí, que quem não sabe o que é anterior, proximal... Terço proximal, parede anterior. Qual que é a parede posterior da vagina? A parede posterior é a mais perto do ânus. Pensa num relógio, assim. Seria ali às 12 horas, seria o anterior. E ela é mais ou menos 3, 4 centímetros entrando na vagina. E talvez a forma mais fácil de você atingir esse ponto G seja com o dedo em gancho, né? Fazendo um movimento meio que de que vem cá. Ai, adorei, Tereza, essa dica pra gente passar nas terapias sexuais. Vem cá. Porque, olha, já entrando até nessa coisa de ponto G, né? No consultório sexológico e com mulheres, principalmente com dificuldades de orgasmo, mas assim, muitas vezes a gente percebe porque é um desconhecimento, inclusive, de como acessar, né, esse ponto G. E quando a gente percebe, hoje em dia eu consigo ter um ouvido um pouco mais aberto, porque eu não tenho uma vagina, então fica um pouco complicado, né, entender assim, tento entender pelos livros, pelos estudos. Mas, gente, é uma questão, às vezes, que eu percebo que a paciente colocando um travesseiro no ato sexual, elevando um pouco, ou se permitindo a masturbação durante a penetração, é uma queixa muito constante, né, a falta de orgasmo, mas no fundo não se configura como uma disfunção sexual e muito mais como um desconhecimento, às vezes, do próprio corpo e anatomia, né, para acessar esse ponto G, ou a maneira como está rolando esse sexo. Na verdade, quando você conhece e entende o seu corpo, fica tudo mais fácil, né? Mas também é importante falar que a entrada da vagina é uma zona erógena bem importante também, que é o chamado vestíbulo, né? Olha só que interessante, o vestíbulo é o lugar, vestíbulo da casa é o lugar onde você guarda ali os casaquinhos para você entrar para casa, né? A entrada, né? É o vestíbulo. E o vestíbulo, ele é muito inervado, ele é uma região muito inervada e esses nervos são voltados para o prazer. Né, algumas mulheres desenvolvem dor, né, por uma hiperexpressão desses nervos, mas o vestíbulo é uma região muito prazerosa para a mulher, às vezes até um pouco mais prazerosa do que o estímulo direto no clitóris, que é muito inervado e às vezes pode incomodar. Ele é muito inervado e uma região bem interessante ali para sexo oral, até para deixar a penetração agradável, sabe, para a mulher, porque seja ela sente mais ali, na verdade, nessa entrada, esse terço proximal da vagina, ele é mais inervado do que o terço distal lá próximo do útero, é onde ela sente mais prazer. Por isso mas assim, pelo que eu considero, assim, não sei, né, anatomicamente até uma questão para vocês, assim, mesmo essa parte do próprio vestíbulo, não seriam as ramificações do clitóris que chegam até ali? Do clitóris ele vai lateral, ele envolve a vagina ali. Uhum. Entendeu? Mas não são outras inervações ali. Uhum. Outro tipo de nervo tá ali nessa região. Por isso que, assim, muitas mulheres, você vai em sex shop e tem aquela quantidade enorme de pênis, cada um maior que o outro, né? Tem-se aí a questão, e eu jogo a pergunta aí para vocês, eu jogo a bomba para vocês acham que tamanho importa? Diâmetro importa? Eu acho que é que nem a Ana falou, né? Eu ia falar isso, eu já falei isso no passado. Mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Aquele, né, achar que só uma piroca grande é o que satisfaz, eu acho muito pouco. Eu acho que ela precisa ser mais ativa aí, né? E aí, de novo, muitos homens pirocudos acham que só porque são pirocudos vão ficar ali, né? Tipo... Exatamente, tem que saber o que fazer, né? Tem uma pesquisa interessante. Fizeram essa pesquisa pela internet com mulheres, aí agora não vou lembrar a quantidade de mulheres, mas era um número bem expressivo de mulheres perguntando
o que era mais importante, se elas achavam que era importante um pênis longo, o diâmetro, e o que ganhou foi o diâmetro mesmo. O comprimento ou a bitola? É isso. Ou a largura. Grossura. Isso. Né? Você prefere longo ou grosso? Exatamente. Vocês veem como a anatomia é importante, né? Às vezes a gente fala tanto de sexualidade, de relação sexual, mas você vê que tudo que a gente fala aqui, vira e mexe, a gente volta a uma questão anatômica. E o quanto que a gente realmente não conhece, o quanto que as mulheres não conhecem a anatomia. E tudo isso vai influenciar. Por exemplo, essa questão que a Carol falou, que é uma região bem inervada, que é uma região bastante irrigada também ali, né? Até por isso, se a gente voltar um pouquinho à história do ímen, existe muito aquela questão de se sangra na primeira relação, se não sangra. Então, por quê? Porque aquela região ali é uma região que é bastante irrigada, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas, quando começarem a ter a relação sexual, a primeira penetração, e isso pode ser penetração de qualquer coisa, né? De novo, não só de pênis, mas pode ter ali um pequeno sangramento ou não. E sangramento também não é atestado de virgindade. Então, eu acho que é importante. Veja que, de novo, a gente volta sempre a falar da anatomia. E agora, só pensando de novo nessa questão de conhecer ou não, o quanto que está se jogando na mídia essa questão da mulher ejacular, né? Ejaculação feminina, do que é essa ejaculação, quem que ejacula. E está existindo, assim, muita divulgação, né? Sobre curso para a pessoa aprender. Isso. Tem curso. O que você acha, Carol? Fala aí. Fala pra gente, Carol, o que você acha desse rolê? A Marina queria falar uma coisa. Fala aí, Marina, primeiro. Quando até falou lá atrás daquela menina que estava lá no Big Brother e não sabia onde saía a urina, onde era o canal vaginal, né? Eu acho que, assim, até por experiência própria, quando eu era criança ou pré-adolescente, que eu não conhecia nada, eu não sabia também as diferenças, assim, por onde saía o quê. Então, era uma coisa confusa. Então, acho que muitas mulheres passam, talvez, a vida toda sem entender o que sai, onde sai, né? Então, eu acho que, na nossa prática, explicar a anatomia, que pra gente parece algo muito básico, mas se a gente volta na nossa própria história também, a gente percebe que não é algo tão óbvio. Eu acho que a anatomia é super importante, até no sentido da mulher se conhecer, do tipo, será que eu gosto mesmo da penetração? Será que a minha vagina é uma vagina que como que ela funciona? Porque existe uma variabilidade individual também, né? E eu acho que entrando até nesse tema da ejaculação, eu acho que entra nisso também, porque entra num outro aspecto, naquilo de performance que a gente sempre traz, né, que, se eu não gozar com a vagina, com a penetração vaginal, será que eu não sou mulher suficiente? Se eu não ejacular, será que eu não tive um prazer tão significativo? Será que se eu ejacular mais longe, meu prazer foi melhor? Então, eu acho que tudo entra naquele ponto da performance que eu acho que é super importante. O curso para aprender a ejacular ainda coloca muito mais responsabilidade na coisa, né? Eu não tenho só que gozar, eu tenho que gozar e ejacular, porque senão não foi um orgasmo potente, né? E na verdade, o que faz uma mulher ejacular ou não são resquícios é o que a gente chama de próstata feminina. São resquícios de glândulas que ficam ali na parede da uretra, né? Já tem alguns estudos por imagem mostrando isso. Então, algumas mulheres vão ter mais glândulas, outras vão ter menos, porque é um resquício embrionário. E aí, ou algumas vão ter essa capacidade, outras não, mas não significa que as que não têm um orgasmo potente, porque na verdade o que importa é a viagem, né? O orgasmo é a consequência. Eu acho ele extremamente importante. Eu não sou daquelas assim que, tudo bem no gozar. Eu não, eu acho que é super importante, sim, e eu acho que todo ser humano tem essa capacidade. Deixa eu fazer uma pergunta / colocação aqui. A Marina falou, vocês falaram também em relação a esse conhecimento, e achei maravilhoso o seu
retrovisor no consultório. Achei super legal, inclusive o nome, achei legal. E a Thalita enviou uma pergunta aqui pra gente, falando sobre um pouco da anatomia. Dentro do vagina, boa parte dela é envolvida pelo clitóris. Não sei como explicar isso com as palavras corretas. Então, eu acho que também seria legal a gente falar um pouquinho dessa anatomia, né? Voltar lá ao que a gente falou um pouquinho no começo e também explicar isso do lance do Big Brother aí, né? Porque eu acho que essa é uma questão de muitas pessoas, lembrando que o nosso podcast tem esse viés também mais acadêmico e também de traduzir o conhecimento acadêmico para quem não é da área, né? Então, eu acho que seria legal a gente lembrar um pouquinho dessa anatomia. Você pode explicar para a gente, uma Carol? coisa. Eu acho que a gente podia colocar no Instagram e no Facebook depois uma foto do clitóris, como que ele é. Porque eu acho que é interessante também visualmente ter essa noção, já que a gente não tem. É difícil explicar sem uma figura, realmente. Na verdade, não é que o clitóris envolve toda a vagina, né? Esses dois corpos cavernosos, eles envolvem ali uma parte só, uma parte pequena, na verdade, da entrada. E até por isso que eu acho que muito do prazer da penetração tem a ver com esse estímulo dessas partes internas do clitóris também. Mas realmente seria interessante colocar uma figura para mostrar. Marina, você não tem o clitóris em 3D aí? Eu tenho só no consultório. Eu até fiquei de comprar um outro que eu achei na internet, que depois eu tô até procurando aqui uma referência, que é muito legal esse que eu encontrei, que na verdade ele é bem recente, que ele mostra a vulva inteira. E o clitóris, ele fica encaixadinho. Então, dá para você tirar o clitóris da vulva, mostrar ele separado. Eu ia fazer o desenho aqui. Então, mas só para fazer... que a Thalita também colocou um comentário interessante aqui, que eu também não sabia onde saía o quê, onde penetrava. Mesmo tendo relação, eu não tinha ideia. Fora a pressão de não sentir prazer pela penetração e achar que não era mulher suficiente. Existem muitas mulheres que não conhecem o corpo, né? Sim. E eu acho que uma das coisas também que a gente se propõe aqui, que é essa questão de ensinar outras pessoas da saúde. E uma das coisas que é importante é quando vai no médico, o médico também perguntar, né, se sabe, como é que sabe, né, ensinar onde fica cada coisa, porque poucos fazem isso. Normalmente vai lá, passa espéculo e pronto. Ah, sim. Ontem eu tive lá no consultório uma menina que inclusive é estudante de medicina. Eu tenho também um espelho grandinho, assim. Aí eu disse a ela assim, você quer acompanhar o exame? Aí ela, nossa, posso mesmo? Isso não vai te... Nossa, mas ela ficou tão feliz. Aí quando ela olhou, e aí quando eu passei o espéculo, eu fiz assim, você quer olhar seu colo do útero? Aí ela, posso? Eu falei, pode. Aí quando ela olhou, ela, nossa, que legal, eu só tinha visto do boneco até hoje, eu nunca tinha visto Então ela ficou super contente. Eu acho que é um dos... Mas, por exemplo, quando eu faço colposcopia, né, que é um exame que a gente investiga, principalmente é um exame de rastreamento para lesão de colo de útero, vulva e vagina, e rastreamento de câncer, principalmente, aí a gente geralmente tem uma TV, né, que a gente mostra o exame. Muitas mulheres não querem olhar. Não quero. Eu falo, olha, se você quiser, você pode acompanhar o exame pelo monitor, né? Pela TV, pelo monitor, mas muitas não querem. Não, doutora, isso é muito feio, eu não quero ver, né? Então, é importante que seja uma coisa desde pequenininha, né? Porque às vezes chega, e geralmente muitas senhoras também. Eu já tive paciente de falar assim, como é que você suporta ficar vendo essas coisas o dia inteiro? Total, já escutei muito também. Como você consegue trabalhar com isso? Ficar vendo essa coisa horrorosa todos os dias. Isso. Não é? Ó, gente, que legal. É um modelinho assim, ó. Ah, eu recebi isso aí também. Ah, que legal. É bem legal. Vou comprar, achei muito legal também.
Eu acho que de uma forma bem básica, talvez de cima para baixo, assim, né? Primeiro a gente tá ali o botãozinho do clitóris, aí depois o mais difícil de enxergar é a saída da uretra, que é por onde sai o xixi, que é bem pequenininho, é bem difícil de visualizar, assim, tem que abrir muito a perna, afastar os lábios internos, assim, a mucosa. Eu tenho um desenho que eu fiz para uma paciente minha. E aí, o último orifício seria a entrada da vagina. É mais ou menos isso. Agora, tem o períneo e depois o ânus. Tem o períneo e depois o ânus. No meu desenho não abarquei tudo isso. Tem pequenos lábios e grandes lábios. Olha que desenho mais... Agora, lindo, essa amiga, questão artística. Bonito, né? Eu desenho muito. É verdade isso. Tipo, eu desenho muito, tipo, coisas aqui no caderninho. Para quem foi ouvir a gente depois, a Ana vai tirar foto desses desenhos dela. Vou desenhar. Todas essas imagens que a gente falou, né? E colocar vai no Instagram. No nosso perfil, até para as pessoas que estiverem ouvindo poderem acompanhar, né? Farei isso. Mas os direitos autorais são dela, tá? Por favor, eu vou até assinar embaixo. Já que a gente está falando um pouquinho da anatomia, o que você acha, assim, Carol e todo mundo, em relação à higiene íntima, que é outra coisa, né? Que além de não conhecer, acha que é fedido. Tem muitas mulheres que não gostam de receber sexo oral porque se sentem inseguras, porque ficam com vergonha, não querem nem experimentar como que é, porque imagina uma outra pessoa colocar a boca ali, a língua. Então, essa questão do odor, né, é uma questão também muito, muito importante. O que vocês acham? Eu já ouvi parceiros reclamarem de cheiro também e falar que não fazem sexo oral nas parceiras, né, em casal heteronormativo, por causa de cheiro da parceira. Eu coloco também essa, já que a Tereza deixou no que vocês acham, coloco também essa no que vocês acham. Existe uma questão que eu acho que é até evolutiva. Até tem a ver com a evolução da mulher, né? No sentido de que antigamente as mulheres não usavam calça, era só saia e vestido. E a região genital, ela ficava mais ventilada nesse sentido. Porque aqui na região da virilha, nós temos glândulas sudoríparas, igual a gente tem na axila, né? Como a saída da mulher para o mercado de trabalho e o uso preferencialmente de calça, jeans, né, calça, depois tem o jeans, que são tecidos que abafam, e talvez ali a questão da secreção ficar mais acumulada nesses tecidos, porque existe sempre uma secreção mesmo, a mulher talvez sim se sinta um pouco mais incomodada com esse cheiro, mas na verdade não é o cheiro da vulva, né, é o cheiro de suor, porque ali soa mesmo. Se você nós vivemos num país tropical. Agora, é diferente de ser suja, né? É muito diferente de ser suja, mas a secreção eu vejo que é uma coisa que incomoda demais. Elas não querem ter a secreção na vagina, elas querem coisa seca, calcinha seca. E eu falo, olha, calcinha seca é só de criança e velhinha. Mulher que tem hormônio vai ter sempre uma secreção. E essa secreção só não pode ter um cheiro de peixe podre, que aí é uma bactéria que causa a liberação de odores, que é chamada vaginose bacteriana, que precisa realmente ser tratada porque ela gera um odor incômodo, principalmente em contato com o sêmen e o sangue menstrual, que tem um pH um pouco mais básico, né? Ela libera esses cheiros chamados putrefinas. Então, realmente é desagradável, mas que existe tratamento, mas você precisa se conhecer para saber até se esse cheiro é normal ou não é normal. Tem que cheirar a calcinha, tem que ver, esse cheiro tá normal. O cheiro da secreção ele é um pouquinho adocicado, na minha opinião. É um cheiro bem tranquilo. Mas se você tem o hábito de se olhar aquele aspecto da secreção e cheirar um pouquinho essa secreção, você vai saber se seu corpo tá normal, não tá normal, se tem uma infecção, se não tem. Distinguir o cheiro do suor em dias mais quentes, usar roupas mais ventiladas, porque senão realmente abafa e tem essa sensação de cheiro mais forte.
A mulher hoje, a maioria usa calça, né? E na ovulação também, né? Muda o cheiro, a secreção muda, o cheiro também muda. O cheiro não acho que muda, Ana. Você sente o cheiro? Eu sinto um cheiro diferente, assim, um cheiro mais adocicado, talvez, mais forte. Durante a menstruação também, né? Porque o sangue menstrual, às vezes, ali é abafado, aí o cheiro também acaba ficando mais característico de sangue. Agora, o que eu fico pensando é assim, por exemplo, uma pessoa que tem pênis, cresce com a questão da masturbação e entra muito em contato com o esperma, né, ali na mão, sabe a consistência, sabe o cheiro que tem o esperma. E às vezes até questão da urina também, né, quando o homem lá, né, a pessoa que tem pênis pega no pênis, faz xixi, eu acho que tem mais contato direto com as secreções do corpo. E eu acho que a mulher e as pessoas que têm vagina já não têm tanto esse contato direto. Eu acho que dificilmente uma pessoa coloca lá o dedo dentro da vagina para ver como que é essa secreção, ou a secreção que fica na calcinha, se passa o dedo ali na secreção da calcinha, ou se tem o hábito de cheirar a calcinha, ou às vezes, porque você vê que é tão difícil que tem muitas mulheres que usam aqueles protetores diários, né, para não ter essa sensação do molhado, para não ter essa sensação da umidade, o que às vezes até piora, né, às vezes, nem em todos os casos, mas assim... Acaba abafando um pouco mais, dependendo, né? Dependendo da situação, mas assim, o que eu questiono é muito isso. Eu não sei se a gente tem esse hábito, quando a gente vai fazer xixi, a gente não toca, a gente envolve a mão com a maior quantidade de papel higiênico possível. Pra que agora na quarentena a gente tem que economizar papel, só 2 quadradinhos já tá bom. mas é sério, para que a gente não entre em contato com a parte ali. Tereza, você não acha que não eu tenho a impressão que não é apenas com a questão da secreção, até o alcance anatômico, vários exemplos que vocês deram mostraram o quanto desconhecimento anatômico até das secreções mostram e revelam o que a gente estava falando no início, do quanto a vagina, a sexualidade feminina, ou tudo que tiver no pacote que envolva uma vagina, é carregado de tabu e moral. Porque, olha, eu fiquei pensando aqui comigo, gente, vocês que são médicos e já fizeram partos, por exemplo. Quando nasce o com pênis, normalmente, nossa, que pirocão, vocês viram o sacão? Eu nunca vi uma pessoa virar e falar, olha que periquitona bonita, entende? A menina desde pequena... Eu falo isso. Fecha a perna. Na minha barriga, ninguém falou isso. Tipo, quando eu falava, menina, ninguém falou, tipo, essa daí, ó, vai ser dadeira, ó, vaginuda. Não. Fecha a perna, não é vaginuda. Então, não é vaginuda. É uma construção, inclusive cultural, /religiosa, /moral, pra puta que pariu, que faz com que a mulher se afaste, ou a pessoa que tem vagina, os homens trans também, a gente pode colocar nessa, se afastem, né, e crie todas essas ideias, né. Então, eu digo como psicólogo que o fato, né, e principalmente sexólogo, que um dos maiores desafios na terapia sexual envolvendo a vagina é o desconhecimento dela. Esse é um dos fatores que eu percebo em tratamento. Gente, não é fácil, ainda mais, né, como homem, virando para uma paciente, seja uma mulher ou um homem trans, e fala, gente, pega o espelhinho, você já fez isso? Tem pessoas que falam, gente, o que essa bicha tá falando? Entende? Louca! Que isso? Entende? Para pegar o retrovisor para analisar o capozinho. Mas muitas vezes até, assim, eu que sou mulher, né, quando eu recomendo isso, de conhecer a própria vulva, a mulher muitas vezes não consegue. Existe uma trava em algumas mulheres absurda, assim. Existe um muro imenso para ela transpor isso e pegar um espelho e se olhar. É bem difícil mesmo esse processo. Eu já tive algumas pacientes que chegaram no consultório e que falaram que, não, eu já passei por tratamento, só não me pede para ficar olhando minha vagina. Só não me pede para pegar espelhinho. Já alguma, não foi mais de uma. Tirar selfie, então, não quer espelho? Tirar selfie. Senhora, daí fica difícil, tá, minha senhora? Exato, então começa a fazer alongamento, né? Olha, vai pro Pilates, né? Daqui a pouco vira contorcionista. Aí, para botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, na discussão e tal, o quanto vocês acham que essas travas
impactam na saúde mesmo da vagina. Como isso de não se tocar, não se conhecer, não saber a sua própria anatomia, né? Como é que isso impacta na saúde? Eu acho que eu ia já falar disso, das mulheres que acham que a vagina é suja e lavam demais. Estão a todo momento usando sabonete cheiroso e ficam lavando, esfregando, e na verdade, se você lava muito, principalmente com sabonetes inadequados, você mata ali a flora, né? A flora vaginal, a vagina, ela contém a flora que é super rica, que produz lactobacilos. Os lactobacilos produzem um ácido lático que mantém o pH vaginal adequado, e aí todos os bichinhos que vivem ali vivem em harmonia, né? As cândidas, que são fungos, vivem em pequena quantidade, as gardinerelas, que fazem parte da vagina, vivem em pequena quantidade. Se esse equilíbrio de pH muda, aí que a bicharada cresce, né? Sobra mais glicose, né? E as gardinerelas crescem, as cândidas crescem, e aí vem aquelas infecções vaginais recorrentes que são chatíssimas e difíceis de tratar e incomodam muito. Complementando um pouquinho, né, isso que a Carol está falando, eu acho que o desconhecimento. Eu acho que alguma coisa que ajuda as mulheres é o fato de elas terem o hábito mesmo de ir na ginecologista anualmente. Então, elas meio que terceirizam a avaliação da saúde da vagina para uma outra pessoa. Né? É uma coisa que homens têm mais dificuldade de buscar ajuda para a saúde do pênis, devido à masculinidade e um monte de outras coisas. Mas eu acho que do ponto de vista sexual, eu acho que prejudica demais, porque a mulher ela pode ir numa ginecologista que vai olhar se está tudo bem ali, mas quem precisa percorrer um caminho de se autoconhecer é ela. Né? Não adianta ela ir lá no retrovisor de vagina uma vez por ano e achar que ela conhece a vagina dela, porque isso quem vai precisar fazer é ela, né? Observando o ciclo menstrual todo mês, olhando como é que é a secreção, que tipo de roupa que ela usa que prejudica e começa a incomodar, que tipo de hábito de higiene que favorece mais ela, porque eu acho que isso tem até uma certa individualidade, né? Ou usar absorvente todos os dias, né, para ficar menos cheiro, se isso de fato faz bem para ela, eu acho. E fora a parte sexual, claro, né, uma mulher que acha a própria vagina algo super nojento ou que não quer ter contato nenhum com ela, eu considero quase impossível dela conseguir ter de fato um prazer, assim, ou descobrir a potência máxima que ela pode ter de prazer nas relações, né? Concordo plenamente, Marina. A mulher que tem todo esse domínio sobre o próprio corpo, ela potencializa o seu prazer, assim. Primeiro que ela não tem vergonha, depois ela não acha que é sujo, ou que é feio, ou que é aquilo, e quanto maior liberdade e conhecimento a gente tem na hora do sexo, mais gostosa é aquela experiência, né? Você não tem entrave. Será que tô limpa? Será que tô suja? Será que tô suada? Será que tá não sei o quê? Né? O que ele vai achar? E tudo bem um dia que ela não quiser também, tipo, hoje eu não quero, e tudo bem, mas não porque ela não quer sempre, porque é sempre sujo, mas naquele dia ela não quer e tá bom também. Né? Primeiro dia de menstruação, tá ali com cólica, sangrando um monte, né? Ninguém é obrigada. E dona? própria vagina. E é legal porque, assim, por exemplo, quando às vezes a gente atende as mulheres que já estão na menopausa, e aí elas começam a ver o quanto que mudou de secreção, quanto que mudou do aspecto da vulva e tal, e às vezes elas... É uma pergunta que geralmente me fazem, assim, doutora, mas eu não faço sexo tem muito tempo, será que isso faz mal, né? Será que isso prejudica minha vagina de alguma forma? Então, assim, o que eu vejo, como a Marina disse, né, a importância desse conhecimento, e eu acho que é um conhecimento que é importante em todas as fases da vida,
A adolescente conhecer o seu corpo, perceber o surgimento dos pelos, crescimento das mamas, a mulher na fase adulta ter o contato com o seu sangue menstrual, com as suas secreções, com os seus cheiros, olhar. E a mulher que está na menopausa, porque eu acho que em cada fase também a gente tem características específicas de cada fase, né? E aí, às vezes, a gente leva esse desconhecimento até a terceira idade. O quanto que isso não impacta? Então, assim, no início não pode transar demais, depois não transar pode causar algum problema. A Bianca, primeiro a Thalita mandou beijos para você, doutora Tereza. Tá? Beijo, Thalita. Beijo, Thalita. Não mandou pra gente, mas... vai lá, fica com a Tereza, então, querida. Fica com a Tereza, tá? Ok, Thalita. Tudo de bom pra você, Tudo viu? de bom, adoramos, viu? E a Eu acho que ela mandou um beijo pra mim, porque hoje eu estou falando, dos outros eu não consigo. Olha, boa tarde. Faz sentido. Agora sim eu entendi por que ela não mandou beijo pro resto. A Bianca, Beijo, Bianca. um beijo também. para a Bianca também. Ela perguntou, e é uma pergunta bem interessante, que é: o sexo oral pode afetar a saúde da vagina? E de que modo? Pois já ouvi de médicos que o correto, entre aspas, seria a prática de sexo oral com camisinha feminina. E aí? Complexo, né? Sim! Um produto assim que realmente fosse aquele produto uau, assim, que protegesse na relação oral, né? Porque realmente existe, assim, um risco menor de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, mas existe, né? Principalmente de HPV, que é um vírus que é facilmente transmitido. Mas HPV da vagina para a boca da pessoa ou da boca da pessoa para a vagina? Geralmente é do genital para a boca. Está tendo até uma incidência maior de câncer de garganta causado por HPV. Claro que não é uma coisa assim muito comum que a gente vê todo dia, como a gente vê o HPV genital, mas existe sim esse risco, é próprio herpes também. Então, assim, não existe uma coisa mágica ali que você vai ficar 100% segura. Existe a camisinha feminina, mas realmente, se vocês conhecem algum outro produto... Falando em produto, a Thalita perguntou também o impacto produtos de sex shop, então géis, né, para sexo oral, aqueles géis... não, agora a Tereza que vai responder essa. É da Thalita, responde, Tereza. Thalita mandou beijo só pra Tereza, então a Tereza que responde. Olá, meu Tadinha, Thalita! Diga, Thalita, que é só porque você está me ouvindo hoje, que nos outros programas você não me ouviu. Na verdade, só voltando um pouquinho à questão de risco, né, de infecções sexualmente transmissíveis, que assim, a gente não pode pensar só, a gente está falando de vagina, mas não só o sexo oral na vulva e na vagina, mas o sexo oral no pênis também. Então, existe esse risco de transmissão. É um risco menor, porque quando a gente tem uma penetração, principalmente quando a gente imagina penetração pênis-vagina ou pênis-ânus, existe o atrito e ali na mucosa acabam acontecendo, às vezes, uma facilidade maior dessas bactérias entrarem ali naquela região de atrito, né, da mucosa. Na boca já é menos, mas, por exemplo, se tem alguma ferida ou no pênis ou na vulva, se tem alguma lesão ali, corre o risco de transmissão. E algumas coisas que a gente tem, como a Carol falou, a camisinha interna, né, que a gente chama também de camisinha feminina, e que tem aquela boca um pouco maior, que pode cobrir ali a região da vulva. A camisinha externa, ou como a gente chamava também camisinha masculina, a gente pode cortar ali, fazer um quadrado com essa camisinha e colocar em cima da vulva. Tem a calcinha de látex, que pode ser uma opção, não é tão fácil encontrar, talvez em sex shop seja mais fácil de encontrar essas calcinhas de látex, né? Só aproveitando para a questão de dedo também, que é pequeno o risco de transmissão, mas às vezes existe, então tem as dedeiras, tem luvas de látex. Nada é muito sexualmente atraente, a gente pode dizer isso, né? Mas
mais, quando a gente orienta. E lembrar que a gente fala muito do tipo assim, transar menstruada, tudo bem, e é tudo bem mesmo, né? Para a sexualidade não existe problema nenhum. Mas o contato direto com o sangue também acaba aumentando o risco de contaminação. Fala, Bê. Não, eu queria perguntar, voltando à questão lá do gel e tudo mais, e também invertendo um pouco, assim, porque tanto no sexo oral, qualquer região que seja, né, a gente fica questionando bastante a contaminação ou lesões que podem acontecer na boca de quem faz o sexo oral. E existe, e aí pensando na saúde da vagina, existe algum risco, digamos, para a vagina receber o sexo oral? Eu acho que a pergunta dela é mais voltada para isso. Uhum. Eu acho que o herpes também, quem tem herpes bucal pode labial, né? Pode, principalmente se naquele período prodrômico, tudo pode transmitir, sim. Sífilis, também, às vezes a pessoa tem uma lesão na boca, também pode transmitir. O HIV é menos, tem um risco menor, né? Talvez só se tivesse uma ferida, né, Carol, na boca, alguma afta ou alguma lesão, assim, de partida, boca partida, alguma coisa assim. HIV, hepatite, talvez, mas tem que ser meio que contato de sangue com sangue. Mas, então, assim, eu acho que, voltando para a pergunta dela, fazer um sexo oral sem nenhum tipo de lesão, uma boca saudável e uma vagina sem lesão... Pode ser, não vai alterar o pH, não vai dar mais... De forma alguma. Só lembrando o HPV, que muitas vezes a gente não vê ele, né? Assim, só, mas eu acho que é daí mais nesse sentido. Existe vacina para HPV, né? Então, acho que isso é uma boa prevenção. A vacina, ela pode ser usada hoje, não é só mais para os adolescentes, qualquer mulher... homem também, que queira se proteger contra os principais tipos de HPVs que causam câncer, inclusive câncer de garganta, podem tomar vacina. Eu acho que é uma boa... Infelizmente, na rede pública é só para os adolescentes, mas a vacina existe, é uma boa proteção. Isso. Acho que vale a pena para qualquer idade, né, Carol? Até 45 anos. Teoricamente, pela bula, até 45 anos você pode usar, e mesmo quem já teve algum diagnóstico de HPV ou lesão por HPV, pode e deve tomar a vacina. 45 anos? Isso. Corre, Rafa! Ai, gente, tá aqui hoje, viu? A Thalita não me mandou beijo. Não acabando depois ela comigo. Mandou. Vamos ser justos, depois ela mandou beijo para todo mundo. Ela falou que é fã de todos e que mandou beijo para todos. Só aproveitando, já que a gente foi para essa questão de infecção, né, sexualmente transmissíveis e tal, o que vocês acham de... Por exemplo, eu tive recentemente no consultório, né, uma pessoa que começou um relacionamento sério há 3 meses, tá namorando, e veio pedir todos os exames de infecções sexualmente transmissíveis e que o parceiro, no caso ela é cis hétero, e o parceiro vai fazer todos os exames e eles vão trocar esses exames, e aí, para que não houvesse necessidade de nenhum método de barreira. O que vocês acham? De quem veio a ideia? De quem do casal veio a ideia? A gente já sabe, né? O pior que foi dela, tá? O pior foi dela. Você não gosta de preservativo. Tem muita mulher. Então. Sim. Só que... Gente, eu acho que não é 100%. Eu acho que é falta de costume. E eu acho que não é 100% você colher exames e ver que não tem, porque que nem o próprio HPV, né? Pode existir e você não tem como você pegar ele no sangue. Fora que relações extraconjugais podem acontecer sem o consentimento, através das relações extraconjugais, mesmo tendo os exames todos negativados, a pessoa pode, ao longo do relacionamento, contrair alguma doença, né? Mas sabe o que é, Marina? Que pouco romântica, Marina, que você é. As pessoas não querem pensar nisso. Ninguém quer pensar nisso. Cara, mas assim, ó, eu também acho. Eu acho que diminui. Não quer pensar em nada. Eu acho que diminui, claro. Né? Eu acho assim, se for pra eu acho que é bem isso, Carol. Sem camisinha,
Eu acho que isso é o mínimo, assim, né? Você ter ali exames mostrando que tá tudo bem, mas não quer dizer que seja 100% seguro. Não, mas você não quer pensar nisso. Quando você termina, aí vem na sua cabeça, aí você deita a cabeça lá, e se ele me traiu? E se não sei o quê? E se não sei o que lá? É um limiar para mim, Tereza, de um voto de bonitinho, de romântico e de confiança, mas assim, eu acho, agora dando minha opinião, como profissionais da saúde, nós temos obrigação de falar, não é uma garantia de que nunca na vida você vai ter. Assim, como perguntam pra gente, sexo oral, Rafael, vou chupar bala com pacote? Fala, olha, meu amor, eu não tenho costume de achar bala na rua e enfiar na boca, então eu não sei da procedência dessa bala, entende? Tudo depende de como essa bala está, mas assim, eu acho que, enfim, o que eu acho? Eu penso o seguinte, a hora que você falou homem hétero, eu falei, deixa eu pensar um pouco mais. Por um lado é bonitinho, romântico, eu vejo como um contrato moderno, né, das relações modernas, vamos lá, tô te entregando. Um pedido de namoro. É um pedido de namoro. Mas eu acho que ainda no papel de profissional da saúde fala sim, legal, tudo, se daí vocês vão se prevenir para alguma questão de gravidez, beleza, mas lembrando de, né, gente, são 3 meses, eu preciso de mais padrão para eu avaliar a relação. Esses 3 meses, você não tem noção de como ninguém usa camisinha. Não usa, ninguém usa. Eu, Bernardo Banducci Reis, sou psiquiatra. E o que eu mais pego no consultório depois de carnaval, depois de férias, é paciente, não importa a orientação sexual, a identidade de gênero, desesperado porque não usou camisinha. Então as pessoas, elas não usam camisinha da maneira que a gente acha que adequada como profissional da saúde e tal. Então, e depois tem medo de fazer o exame de HIV, principalmente, né? Porque acha que também só o HIV Eu particularmente acho que esse casal aí que você falou, Tereza, eu bato palmas porque, apesar dos pesares, se a gente, como profissional da saúde, fez faculdade, tudo bonitinho, assim, use um método de barreira, use não sei o que, a gente vai dar o roteiro, né? Agora, se a decisão deles é não usar, e aí eles também têm esse livre-arbítrio, e não é a gente que vai fazer a barreira aí para isso, pelo menos eles foram lá, fizeram os exames, é 100%? Não é 100%, né? Mas eles estão tentando fazer uma redução de danos aí, digamos assim. Né? Então, o que eu vejo é uma total falta de... E assim, meu marido é urologista. Nosso consultório é junto ali na Vila Olímpia e assim, ele atende muitos carinhos ali da região. E ele fica pé da vida, porque o consultório dele, que ele queria muito operar e tirar pedra e tumor e não sei o quê, é só DST. Isso. Então, mas vocês estão vendo, entende? Porque mas não eu acho cada vez mais comum. Eu tenho encontrado alguns pacientes com sífilis no consultório. Sim. Eu acho que para amarrar tudo, eu acho que assim, o casal reduziu danos, isso é importante. Eles ficaram 3 meses transando com camisinha, isso é importante. Mas, de novo, como profissional da saúde, a gente tem que alertar que continue usando camisinha, porque nada é 100% seguro. Como profissional, eu concordo, tudo isso. Eu só acho que a gente não pode ficar no roteiro de guideline, de manual, e esquecer que a vida fora do consultório não é guideline. Concordo. Mas e por que a gente compra tão fácil essa é uma crítica que eu tenho, que a Marina arrasou ali. Que tal a gente pensar em transformar o sexo com a camisinha menos desconfortável? Por que você é pensado nisso? Porque vocês viram, até todo mundo aqui, a ideia foi, vamos tirar... Não, eu concordo com a Marina. Às vezes é preciso pensar, terapia sexual serve para isso, afinal, também, de como ampliar esse prazer e ser possível. E tem camisinha XYZ, que tem textura. Exato, Carol. Que tem sabor, que tem não sei o que lá, sem látex, que é fina. Que é mais fina, que é mais grossa, que... E aí a gente pode até responder a Thalita. Tem bolinha. A gente pode até responder a Thalita, que eu acho que ficou faltando essa questão dos produtos de sex shop, esses géis e tal. Então, assim, tem um monte de, como vocês falaram, um monte de preservativo, de várias texturas diferentes e tal,
Mas também esses brinquedos, os toys, às vezes a gente precisa orientar a higienização, lavar com água e sabão mesmo, né? Não necessariamente precisa esterilizar, mas lavar com água e sabão, deixar bem seco, guardar num lugar arejado para não dar mofo, para não... Tereza, não dá para colocar um negócio assim na estante. Não. Ai, deixa só um minutinho. Esqueci de guardar. Minha Vou colocar aqui na minha janela. Não, gente, arejado que eu tô falando. Ó, a Carol já entrou na nossa, arrasou, Carol. Todo episódio a gente pega no pé da Tereza, é muito bom. Uma trollagem. É que a Tereza mora sozinha, ela pode colocar num lugar arejado, ela lava e põe no escorredor de prato ali. Eu fico tentando dar dicas práticas e vocês só me malham. Não dá, Tereza. Imagina se eu coloco um lugar arejado aqui, a Manuela sai na mão. Assim. Deixa eu explicar o que eu pensei na hora. Sabe aqueles saquinhos, sabe, que a gente guarda calcinha dentro geralmente? Aqueles saquinhos são mais arejados do que um saco plástico, por exemplo. Você guardar um brinquedo erótico, uma coisa úmido, dentro de um saco plástico amarrado, bem amarrado, debaixo lá do armário, é uma coisa. Agora, você colocar num saquinho que seja mais arejado, numa bolsinha que tem uns furinhos, dá para esconder de uma forma tranquila. Não tô dizendo para ninguém deixar na varanda, mostra. Eu acho que a gente precisa criar umas necessaires, né, de brinquedos eróticos. Acho que vai ter saída, né? Eu acho que a gente vai ter que lançar um coletivo brinquedinhos. Vamos ter que lançar, vamos pensar em produtinhos pra gente usar. Voltando à higiene de água e sabão, antes de guardar, antes de compartilhar. Então, às vezes, assim, se é vulva com vulva, vagina com vagina, então, entre uma e outra, lavar o brinquedo. Se for usar na região anal, também lavar, né? Não colocar no ânus e na vagina ao mesmo tempo. Deve, né, cobrir com preservativo, se couber ali no brinquedo, dependendo do formato, do jeito que for. Então, tem algumas coisas que também com esses brinquedos dá para fazer um sexo, né, teoricamente mais seguro nesse aspecto. O uso de géis, o uso de lubrificantes, algumas pessoas começam a ter alergia, principalmente se são produtos muito coloridos. Então, às vezes tem corante, tem algum veículo ali que pode causar alergia, coceira, vermelhidão, enfim. Mas se não tiver alergia, também não vai causar nenhuma infecção. Você vai usar ali durante o ato sexual, depois você toma banho, não vai levar nenhum dano específico assim, entendeu? Era isso, tá? Mas... Arrasou, amiga. Você arrasou com a ideia do saquinho, é verdade. A gente tem que concordar com ela. Aqueles que lavam a calcinha, né? Eu tenho uma dúvida, gelzinho, aquele gelzinho que esquenta, esfria também pode oferecer riscos e alergias? Se a pessoa tolerar bem, não tiver alergia e tolerar bem, ok. Agora, para alguns pacientes, por exemplo, que tem um vestíbulo, que é essa região ali da mucosa, ou a vulva um pouco mais sensível, já não é legal. Uma pessoa que tem corrimento de repetição, candidíase de repetição, vaginose de repetição, aí também já não é legal. Entendeu? Porque tudo vai tornar aquela região um pouco mais sensível. Então, gente, porque esses gelzinhos assim, eu entendi o conceito de fogo no rabo. Nossa, não, mas agora falando sério, acho que tem que tomar muito cuidado. Eu lembro na faculdade, porque tem umas bolinhas que explodem, uns negócios assim, né? E a paciente chegou no pronto-socorro, assim, com uma alergia, ela tinha introduzido essa bolinha aí pra transar e tal. E aí a bolinha explodiu, ela tinha alergia ao componente lá de dentro, foi parar no pronto-socorro, né? Então acho que tem uma fase que tava super em alta essas bolinhas, né? Então você não sabe o que tem dentro dessa bolinha também, né? É tipo cosmética, né, gente? Se você não for passar na cara porque não conhece a marca, lembra da amiguinha e do amiguinho, também não vamos passar coisa que a gente não conhece. Exato, você não sabe a procedência, tipo, o Imetro não passou ali naquela bolinha. Já que a gente falou
bastante, assim, da questão da anatomia, agora a gente está nos brinquedos, né? O que vocês acham, assim, tipo, de mulheres numa relação cis, hétero, assim, se elas forem muito emancipadas também, se elas forem muito donas da sua própria sexualidade, o que vocês acham? Vocês acham que uma mulher, por exemplo, pegar um vibrador durante a relação sexual ali, tocar na sua própria vulva, vocês acham que isso assusta, né, distancia, ter esse já pensou abrir uma malinha de sex shop? Eu acho que uma mulher dessa não vai aceitar um cara que se assuste, entendeu? E a gente volta para a masculinidade frágil também, né? Tipo, e um homem que se assustar com isso também não vale a pena ali. Até porque é um critério de exclusão, assim, né? Critério de exclusão. Muito bom. Boa. Diga, Carol. Já, assim, já vai pro próximo. Exatamente. Até porque o vibrador, ele não é só para mulher, só para prazer feminino. Tem-se muito essa ideia, né? O homem pode ser estimulado também em várias zonas erógenas como vibrador. Isso. Pode ser bom para ele também. E até a questão que a gente falou aqui da ejaculação feminina, né? Para quem que é essa ejaculação? Para que serviria, né, essa sensação de ejaculação feminina, né? Para quem que é? Para mostrar para outra pessoa que está saindo algum líquido, que você está extremamente excitada, que você está num ponto máximo ali ou não. Então, tem certas coisas que eu acho que... Ou é para postar na internet, para falar para as coleguinhas do curso que ela conseguiu. Então. É um status, né? Não basta ser, tem que mostrar. Então, bom, gente, acho que finalizando aqui, né, nosso processo, achei que foi muito, muito interessante toda essa nossa discussão. Hoje a minha frase de efeito é: use preservativos e, por favor, protejam suas vaginas, seus corpos, mantenham tudo muito saudável e sua sexualidade também de forma muito saudável, para que acho que tudo se flua. apropriar, né? Se apropriar do próprio corpo e da própria sexualidade, assim. Porque não é só um se conhecer para o outro, é um se conhecer para si mesmo, para se proteger e curtir também. E a vagina é um órgão sexual, ela é espetacular. Ela é muito, muito potente, maravilhosa. A gente tem que amar ela e descobrir todas as potencialidades, fazer ginástica que ajuda, né, no prazer e, enfim, vamos usá-la para o bem, para o que ela foi feita, para a coisa maravilhosa que ela foi feita, né? E, ao invés de ter nojo ou sensações estranhas. Arrasou. Carol, obrigado pela tua participação, viu? Adorei as questões que você trouxe, levantou. Adorei conhecer vocês. Arrasou, e Carol, viu? onde a gente te encontra? Arroba doutora Carol Ambrogini, meu Instagram. Legal, a gente vai colocar também lá já tá no nosso perfil, né? No Instagram. Sigam a doutora Carol, sigam a gente também no @Coletivo Ser. Escutem o nosso podcast em todas as plataformas, Deezer, Spotify. Perguntinhas. Que mais? Deezer, Spotify, o Google, né, que liberou pra gente. Apple Music. No Apple, não se esqueça, 5 estrelinhas pra gente. Muito obrigado. No YouTube. YouTube. Temos o nosso canal no YouTube, que o vídeo ficará disponível. Temos agora Facebook. O Facebook do podcast Coletivo Ser. É isso aí. Alguém quer dar um último recadinho? Eu gostaria também. Pode falar, hein, gente? Queria só agradecer a Carol pela participação. Eu acho que foi muito legal. A gente falou muito de saúde da vagina, acho que de uma forma geral, né? Tanto na questão da saúde mesmo, na prevenção de infecções, no cuidado de higiene, de tudo, mas a gente também quer deixar o recado positivo. Acho que a Carol terminou a fala dela dessa forma, né? Um recado mais positivo do que o ligado com infecção, com exame, com ginecologia em si, né? Não esquecendo dessa parte, mas vamos olhar para o lado bom, né? Do conhecimento, do toque, do se sentir, de se descobrir, não ter vergonha de descobrir e compartilhar com outra pessoa, né? Muito pelo contrário.
Tá. Vai, Rafa. Não, eu também gostei bastante. O meu comentário é positivo. Eu só ia falar uma coisa que eu esqueci de falar durante a nossa gravação, que é não finja um orgasmo. O outro tem que saber. Ótimo, perfeito. Pra fechar com chave de ouro, né, Rafa? E um beijo. E você também tem que saber, né? Você também tem que saber que o teu corpo, né, tudo isso. Eu achei ótimo. Beijo para os nossos coletivers. Beijos coletivers. Beijo para quem participou. Sigam a gente. Mandem perguntas. Mandem perguntas que a gente responde, a gente gosta. E cobrem o desenho da Ana, hein? Desenho da Ana. E espero que tenham gostado da Tereza, né? A Tereza é a nossa nova colaboradora aqui no coletivo. Vocês ouviram a voz dela hoje, tá? Seja bem-vinda, Tereza. Beijão. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Beijo. Tchau.